E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, professor de Biologia. Nós vamos para a aula de genética, vamos tratar sobre alelos múltiplos, certo? Vamos lembrar o que é alelo. Alelo são versões alternativas do gene. Vamos lembrar que os genes são trechos da molécula de DNA que codificam a informação genética. E esses trechos, né, eles apresentam versões que são chamadas de alelos. Vamos lembrar que cada gene ele se localiza em um local específico do cromossomo. Esse local específico é conhecido como locus gênico. Professor, o que é locus gênico? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, imagine aí o cromossomo, né? O cromossomo com este formato. Então, um gene ele vai se localizar em uma determinada região, e essa região aqui é o que a gente chama de locus. O locus é o endereço do gene no cromossomo, certo? Então, esses genes eles podem apresentar as mais variadas versões, certo? Vamos lembrar quando a gente estava falando sobre a primeira lei de Mendel. Aí a gente falava assim, tem um alelo dominante, existe o alelo recessivo. Então eu tenho duas versões de um mesmo gene, só que uma versão está se expressando na forma de alelo dominante, ele vai expressar a característica que ele codifica, e o alelo recessivo, que, como a própria palavra diz, ele está em recesso. Ele não especifica ou ele não codifica a característica presente nesse alelo. Ele só vai codificar a característica dele quando ele estiver, por exemplo, na forma de homozigoto recessivo. Já, por exemplo, quando a gente falava de alelo dominante, o alelo dominante ele expressava a característica dele quando ele estava na forma de homozigoto dominante ou na forma de heterozigoto. Ou seja, o fenótipo do indivíduo homozigoto dominante e do indivíduo heterozigoto é o mesmo. Então, eu falei aqui de dois alelos, mas existem características que podem apresentar vários alelos. Então, a gente fala aqui de alelos múltiplos. Então, nós vamos ter mais de dois alelos que vão estar envolvidos na codificação de uma característica genética, certo? E aí a gente vai dar exemplo da herança da cor da pelagem em coelhos. Eu vou chamar a atenção de vocês para a figura aqui, ó. Nós temos 4 padrões de pelagem em coelhos. Nós temos o padrão agouti, que é também conhecido como pelagem selvagem. Nós temos o padrão chinchila, onde o coelho ele vai apresentar uma pelagem cinza. Nós temos o padrão himalaio, onde as extremidades, como as patas e, no caso das orelhas e o focinho, vão ser pretos e o restante do corpo vai ser branco. E esse padrão é interessante porque quando tem um determinado experimento onde o cara ele raspa uma determinada região do coelho himalaio e ele coloca uma bolsa de gelo ali por alguns dias. E percebe-se que, com o passar do tempo, os pelos que vão crescendo naquela região que está em contato com o gelo, vai crescendo pelagem preta. Ou seja, as regiões que têm uma menor temperatura corporal, as células daquela região elas vão produzir uma enzima que promove a produção de melanina, que é o pigmento preto. Então, é um tipo de pelagem característica aí desses coelhos, né? As extremidades vão ter coloração preta. E nós temos o exemplo do coelho albino. O albino é aquele coelho que não tem nenhum tipo de pigmentação. Zero produção de melanina. Então, esses são as quatro tipos de pelagem em coelhos. E aqui, pessoal, a gente pode mostrar para vocês que na codificação dessa característica genética, nós temos a atuação de 4 alelos diferentes. Esses alelos eles vão se combinar entre si e vão resultar nas características, no caso, vão resultar nesses 4 fenótipos diferentes.
Vamos lembrar o que significa a palavra fenótipo, pessoal. Fenótipo é a característica visível, né? Aquilo que a gente vê. E a representação do gene na forma de letras é o que a gente chama de genótipo, ou seja, é a constituição genética do indivíduo. Então, por exemplo, nós temos aqui 4 alelos que vão codificar essas 4 características. Por exemplo, para a pelagem selvagem, conhecida como agouti, nós temos o alelo Czão. Para a pelagem chinchila, que é aquela pelagem cinza, nós temos aqui o alelo C e no expoente CH, ok? Para diferenciar desse outro alelo aqui da pelagem selvagem. Para a pelagem himalaio, que é aquele coelho que tem as extremidades pretas, como as orelhas e os focinhos, no focinho nós temos o alelo CH. E a pelagem albina vai ser representada, vai ser codificada pelo alelo Czinho. Esses alelos, eles apresentam uma relação de dominância e de recessividade entre si. E essa relação de dominância e recessividade está sendo expressa dessa forma. Ou seja, o alelo Czão, que codifica a pelagem agouti ou selvagem, é dominante sobre o alelo CCH, que é o alelo responsável pela codificação da pelagem do tipo chinchila. Essa pelagem chinchila é dominante sobre a pelagem, o alelo que codifica a pelagem himalaio. E todos esses 3 são dominantes sobre o alelo Czinho, que é o alelo que codifica a pelagem albina. Com base nessa relação de dominância e recessividade, nós podemos aqui, pessoal, preencher essa tabela. Aqui nós temos o fenótipo, que é a coloração que o coelho vai apresentar, e o genótipo, que vão ser responsáveis pela codificação desses fenótipos. Vamos começar pela pelagem selvagem. Qual será a situação em que nós vamos ter pelagem selvagem? Nós sabemos que o alelo para a pelagem selvagem é o Czão. Então, tem que ter aqui, pessoal, Czão presente, ok? Se não tiver o Czão, o indivíduo não vai apresentar a pelagem selvagem. Então, eu posso ter o Czão, que é o homozigoto dominante, certo? Mas nós podemos ter um outro tipo de pelagem selvagem que vai ser codificado por este outro par de alelos, o Czão, juntamente com o CCH, porque o Czão ele é dominante sobre o CCH. Então, eu vou colocar aqui, Czão, CCH. O outro genótipo, o outro par de alelo para a pelagem selvagem vai ser novamente o Czão, juntamente com quem? Com o alelo CH, porque o alelo CH ele é recessivo com relação ao alelo Czão. Então, eu vou colocar aqui, alelo CH. E, por último, pessoal, se este alelo dominante, que é o Czão, estiver junto com o Czinho, o indivíduo vai ser selvagem, ou seja, ele vai ter a pelagem selvagem ou agouti. Então, percebam que para a pelagem selvagem ou agouti, nós temos 4 tipos de genótipos que codificam o mesmo fenótipo, ok? Agora vamos falar da pelagem chinchila. Para que eu possa codificar a pelagem chinchila, segue o mesmo raciocínio. Eu vou colocar o alelo que codifica a pelagem chinchila juntamente com os outros que são recessivos com relação a ele. Porque eu não posso juntar, por exemplo, esse CCH com o Czão, porque senão o indivíduo ele vai deixar de nascer chinchila e ele vai produzir o fenótipo selvagem. Nós sabemos que o alelo Czão ele é dominante, então a gente não pode colocar esse CCH juntamente com o dominante dele. Então, esquece agora quem? Esquece esse alelo Czão. A gente só vai trabalhar somente em cima desse aqui, desse e desse outro alelo, ok? Então, vamos lá. Chinchila, eu tenho que ter o C e um CH. Isso é o básico. E esse CH ele pode vir juntamente com ele mesmo. E aí vai formar um indivíduo homozigoto para a pelagem do tipo chinchila, certo? Mas agora eu posso também ter o alelo CCH, que codifica a pelagem chinchila, juntamente com quem? Juntamente com o CH, porque o CH
H, ele é recessivo com relação a este alelo aqui. Então, eu vou colocar o C e o H juntamente com ele. Vai codificar também a pelagem chinchila. E agora eu vou juntar esse alelo da pelagem chinchila com quem? Com o alelo recessivo, Czinho. Então, eu vou colocar aqui o Czinho. Pronto. Então, para a pelagem chinchila, eu tenho 3 tipos de genótipos que codificam o mesmo fenótipo, no caso, pelagem chinchila. Agora, vamos ver quais são as combinações para a pelagem himalaio, que é aquela pelagem que tem as orelhas pretas, o focinho preto e as patas pretas, ok? Então, vamos lá. Não posso mais trabalhar com o alelo CCH e nem com o alelo Czão, porque se eu juntar com qualquer um desses dois aqui, não vai nascer himalaio, certo? Então, eu vou trabalhar apenas com o alelo CH e o alelo Czinho. Então, vamos lá. Eu tenho que ter o alelo C e o H, que pode vir juntamente com ele mesmo. Sempre uma característica para que ela possa ser expressa, eu tenho que ter a presença de pelo menos 2 alelos, porque um alelo veio do pai e o outro alelo veio da mãe, certo? Vamos lá, qual é a outra combinação que vai gerar uma pelagem himalaio? Novamente, eu vou colocar o C e o H, que pode vir junto com quem? Com este alelo Czinho, porque ele é recessivo com relação ao alelo CH. Então, vai ficar o alelo Czinho. E qual é o genótipo que vai codificar a pelagem do tipo albina? Vai ser apenas o par de alelos Czinho, Czinho, ok? Porque o Czinho ele vai ser recessivo com relação a todos os outros alelos. Então, pessoal, essa aqui apresenta aqui as várias combinações de alelos que vão codificar os 4 tipos de fenótipos aqui da pelagem em coelhos. Beleza, pessoal? Agora, para a gente trabalhar esse conhecimento, eu gostaria de responder uma questão com vocês. Então, vamos lá para a nossa questão, para a gente trabalhar esse conhecimento. A questão, ela diz o seguinte, ó. Coelhos podem ter 4 tipos de pelagem: chinchila, himalaia, agute e albina, resultantes das combinações de 4 diferentes alelos de um mesmo loco. No experimento, animais com diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados, expressos em números de descendentes, constam na tabela seguinte. Então, nós observamos o seguinte, ó, lá no primeiro cruzamento, na tabela, ele cruzou um animal com pelagem agute, que é a selvagem, cruzou com o indivíduo albino. Nasceram 12 himalaios, 0 indivíduos chinchila, 11 indivíduos agute, ou selvagem, e 0 indivíduos albinos. No segundo cruzamento, eu tive ali um cruzamento entre o indivíduo albino com o himalaio, só nasceram apenas 23 indivíduos agute. No terceiro cruzamento, na tabela também, diz que cruzou o indivíduo agute com o chinchila. Aí nasceu 14 indivíduos chinchila, 15 indivíduos agute, ou selvagens. Quarto cruzamento, o indivíduo agute com chinchila, nasceram 6 himalaio, 6 chinchila e 12 albino. No quinto cruzamento, foram cruzados 2 indivíduos chinchila, nasceram 9 himalaio e 30 chinchila. E o último cruzamento, que foi o sexto, cruzaram-se indivíduos himalaio com albino, nasceram 18 himalaio e mais nenhum outro indivíduo de qualquer outro fenótipo. E aí, o que a questão está pedindo? Se o animal progenitor agute do cruzamento 1 for cruzado para a obtenção de filhotes com o progenitor chinchila do cruzamento 4, que proporção de descendentes poderemos prever? Então, vamos lá, pessoal. Você olha para a tabela. Na tabela, como é que foi o cruzamento 1? Nós temos ali, ó, o cruzamento 1. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho o cruzamento número 1. No cruzamento 1, de acordo com a tabela, está dizendo que foram cruzados indivíduos agute, a mesma coisa que selvagem, foi cruzado com o indivíduo albino, certo?
E o outro cruzamento que ele está falando ali é o cruzamento 4. Vamos lá. O cruzamento número 4. No cruzamento 4, ele pegou o indivíduo agouti que cruzou com o indivíduo chinchila. Agouti que cruzou com o indivíduo chinchila. Aí o que, que ele está pedindo? Se o animal progenitor agouti do cruzamento 1, quem é? O indivíduo agouti, esse aqui. Se esse indivíduo aqui for utilizado para a obtenção de filhotes com o progenitor chinchila do cruzamento 4, olha aqui, ó, esse aqui é o indivíduo progenitor chinchila do cruzamento 4. Então, se eu pegar esse indivíduo aqui, ó, e cruzar ele com esse aqui, é isso que ele está colocando ali na questão. Que proporção de descendentes poderemos prever? Ou seja, qual seria a proporção de indivíduos que poderiam ser gerados? Então, eu vou pegar aqui, ó, esses indivíduos aqui, o agouti vai ser cruzado com o indivíduo chinchila. Para mim saber qual é a proporção de indivíduos que poderão nascer aí, eu tenho que saber qual é o genótipo, porque o que eu estou vendo aqui, isso aqui é fenótipo. Fenótipo é a característica. Eu tenho a característica pelagem agouti e a característica pelagem chinchila, certo? Eu tenho que saber qual é o genótipo. Eu tenho aqui a tabela. Quais são os genótipos possíveis para a pelagem agouti ou selvagem? São essas características, esses alelos aqui. Então, eu tenho que ter, pelo menos, para a pelagem agouti, um alelo cesão. Eu vou colocar um traço aqui, porque no lugar desse traço pode ter qualquer um dos outros alelos, certo? E para a pelagem chinchila, quais são os possíveis genótipos? Para a pelagem chinchila tem que ter pelo menos aqui, ó, um alelo C e um CH. E eu coloco um traço. Não pode ter aqui no lugar desse traço, não pode ter o alelo cesão, porque senão esse indivíduo não seria chinchila, ele seria agouti, certo? Então, o que, que eu vou ter? O que, que eu vou encontrar? Qual será o alelo que vai ter no lugar desse traço? Vamos olhar para os cruzamentos aqui. O cruzamento 1, ele gerou indivíduos himalaio, olha na tabela. No cruzamento 1, ele gerou 12 indivíduos himalaio e 11 indivíduos agouti. Aqui nesse cruzamento aqui, ó, nasceu indivíduo himalaio, certo? E nasceu indivíduos agouti, ok? Beleza. Já no cruzamento 4, nasceram indivíduos himalaios, nasceram indivíduos chinchila e nasceram indivíduos agouti. Aqui, ó, nasceu o indivíduo himalaio, nasceram indivíduos chinchila e nasceram indivíduos agouti. Beleza. Aí agora, como é que eu vou saber quais são os alelos que vão estar aqui presentes? Vamos lá. Vamos analisar esse cruzamento, que aqui eu tenho himalaio e aqui eu vou ter indivíduos chinchila. Então, pessoal, nós vamos ter aqui a presença do alelo CH e o alelo CH. Por quê? Porque nós vamos perceber que esse alelo está presente no cruzamento 1. Ok, pessoal? E no cruzamento 4. Então, se eu já tenho os genótipos desses genitores, basta fazer o cruzamento. E aí a gente vai pegar, ó, esse Czão com esse CH, com esse outro Czão se junta com o CH, e depois CH com CH. Pronto. E esse último aqui, ó, vai formar CH. Então, vamos lá. Aqui nós temos indivíduo 2 de 4 serão agouti. Nós vamos ter 2 de 4 serão himalaio. Ok? Então, essa é a resposta, pessoal. Então, é isso. Até mais. Tchau, tchau.